questão do áudio. Pessoal, então vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar então de combinações inteligentes, protocolos eficientes, a respeito da mágoa e também da questão da menstruação, né, dos problemas menstruais, problemas ginecológicos. Então, gostaria então de antemão me apresentar. Eu sou o professor Fabrício Borges, sou fisioterapeuta, acupunturista e já tem um bom tempo que a gente já trabalha nessa linha. Tenho 4 livros escritos na área e esse conteúdo de hoje ele tem uma relação direta com o principal tema, ou a principal temática que eu abordo, que é a temática da questão psicoenexomática. Então, eu vou pautar a aula para explicar a mágoa e a questão da menstruação relacionado ou buscando o direcionamento da questão psicoenexomática, tá certo? E o objetivo principal dessa aula é expor a vocês uma ideia, tá? Uma ideia que necessita ainda ser praticada por vocês, porque nós aqui do centro, né, já praticamos essa ideia. Então essa ideia é importante para que ela crie força, para que ela crie estrutura e se torne uma verdade relativa. Ela é importante que vocês também pratiquem. E, mais importante ainda, é vocês terem a mente aberta para integrar, juntamente conosco, a ideia de que a condição emocional, a condição de desequilíbrio emocional leva a um problema físico, tá ok? Então, o grande interesse nosso aqui é expor a vocês fatos, tá, que possam melhorar, que possam potencializar o trabalho de vocês no consultório ou até mesmo com os exemplos práticos em casa, com os familiares, enfim. Então vamos lá. Tema da aula de hoje: combinações inteligentes, protocolos eficientes, mágoa, problemas menstruais. A questão da mágoa e problemas menstruais, ela é bem explicada, mas antes eu preciso fazer uma introdução. Então, essa introdução, ela vai ser feita, repito, pautada na teoria psicoenexomática, tá certo? Então, vamos lá. O que é essa teoria psicoenexomática? A teoria psicoenexomática é uma teoria que eu trago no meu livro Acupuntura por Fabrício Borges, onde eu descrevo que o caminho do equilíbrio ou do desequilíbrio, o caminho das ideias, segue uma estrutura fixa. E essa estrutura fixa, ela vai ter relação direta com as essências energéticas e com 5 elementos. Então vamos aqui. O que é um modelo de manifestação? O modelo de manifestação nada mais é do que você formatar uma ideia, um sentimento ou uma emoção e também uma energia. Uma ideia é aquilo que você quer, a ideia surge pela necessidade. Então preste bem atenção aqui comigo. Uma necessidade tem relação direta com algo faltante, tá certo? Tem relação direta com algo faltante. Então, quando falta algo para você, naturalmente, isso é uma condição natural, vai ter essa necessidade de buscar, tá? Isso para complementar aquilo que falta. E aquilo que falta pode ser uma comida, pode ser água, pode ser qualquer coisa. Porém, a nível consciencial, essa necessidade ela está relacionada ou direcionada a algumas condições que são por demais importante a gente entender. Primeira delas, nós temos necessidades internas ou interiores que nos motivam a fazer alguma coisa. Falei da comida, falei da água, que são necessidades instintivas. Mas o importante é entender, além delas, que existem necessidades um pouquinho além, um pouquinho acima, um pouquinho melhores, que são as necessidades do dia a dia. Só para vocês terem uma noção. Pacientes do biotipo madeira, eles têm uma necessidade intrínseca, enraizada dentro deles, de independência e de liberdade. E eles passam a vida toda buscando cumprir com essa necessidade, buscando cumprir com essa condição. Então a necessidade de independência e de liberdade, segundo a teoria psicoenexomática, ela estimula, ela motiva a produção do comportamento. E o comportamento se dá, segundo a teoria psicoenexomática, a partir da produção de um modelo de manifestação
formatado pela ideia ou pensamento, sentimento ou emoção, juntamente com a energia. Então a sua consciência, a minha consciência, a nossa consciência, consegue se manifestar expondo ao exterior, expondo através do comportamento informações a partir de um conteúdo ou de um modelo de manifestação que tem ali inserido informação. E essa informação inserida, essa informação presente nesse contexto energético, estará alterando ou mobilizando ou até mesmo nutrindo os órgãos e as vísceras. Preste atenção agora. A questão do modelo de manifestação, então, tem relação direta com pensamento, sentimento ou emoção e também as energias. Esse conteúdo penetra, adentra ao meridiano e chega até um órgão que ele tenha mais afinidade. E esse órgão assimila esse conteúdo energético com um teor de informação específico, que a gente distribui isso nos 5 elementos, e ele funciona a partir desse elemento. Ele funciona a partir da qualidade desse processo energético. O que eu estou explicando aqui para vocês, na minha opinião, é o que nós temos de mais avançado na explicação da fisiologia energética, tá certo? Eu estudo isso há um tempo e escrevi isso no meu primeiro livro. O primeiro momento que a gente escreveu isso foi nesse livro e eu pratico isso diariamente. Então isso faz parte do meu contexto de vida, onde eu descrevo até mesmo no mini-book de língua que o acupunturista ele deve não ter diferença entre uma vida profissional e uma vida pessoal, porque ele lida com energia. E a energia é isso que eu estou dizendo, é um modelo de manifestação formado, produzido pelos seus pensamentos. E os seus pensamentos, então, eles são qualificados à medida que a sua energia também seja qualificada, à medida que você, enquanto consciência, também tem as suas qualificações. E o que qualifica você? Né? A sua maturidade. E a nível energético, o seu nível de maturidade estará sendo demonstrado pelas suas necessidades, tá? Então a necessidade te motiva. Se você quer beber água, você está com sede, então você tem necessidade de água. Pronto? Pronto. Se você tem fome, você tem necessidade de comida e assim vai. E a nível consciencial, as necessidades se alteram. Eu vou citar aqui as 5 principais para a gente ter como exemplo para poder falar da mágoa daqui a pouco. Então vamos lá. A necessidade do elemento madeira, a principal, independência e liberdade. A necessidade do biotipo fogo, nós temos a necessidade de prazer, a necessidade de estar motivado. O biotipo fogo, quem tem esse temperamento mais aguçado, não consegue fazer nada sem estar motivado, tá? O biotipo terra tem a necessidade da perfeição. Então, tudo que ele for fazer tem que estar perfeito. Ele também tem necessidade de aprender, ele tem necessidade de estudar, por exemplo. Por isso que eles são intelectuais. Já o biotipo metal, a necessidade maior dele é de entender o cérebro dele, a consciência dele, só consegue assimilar a informação e reproduzir essa informação a partir de um conceito, ou criar um conceito, se ele entende, se ele conseguir entender. E já o nosso amigo biotipo água, ele tem necessidade de evoluir, ele tem necessidade de poder, e ele vai então estar equilibrado ou desequilibrado, dependendo da intenção que ele coloca nesse modelo de manifestação. Tudo funciona, pessoal, à base das energias. E a questão energética, ela faz parte da vida do acupunturista, por isso que eu sempre digo e repito, não temos condição, enquanto acupunturistas, de não entender a questão energética. Se você não entende energia, se você não consegue dar nome aos bois, se você não consegue explicar o seu protocolo, você estará defasado daqui a um tempo, porque daqui a pouco todo mundo vai estar conseguindo. Essa é a nossa intenção enquanto professor, enquanto escola e enquanto também estudante de medicina chinesa, como eu sou, igual a todo mundo aí que está assistindo essa aula, tá ok? Então essa introdução básica, ela compete e compreende a idealização do que nós iremos falar daqui por diante, tá ok? Em resumo, você, enquanto consciência, é dono dos seus próprios desequilíbrios.
causados principalmente pela imaturidade consciencial, no qual você não consegue identificar exatamente quais são as suas necessidades. Eu vou citar um outro exemplo prático agora para a gente migrar dessa parte introdutória para uma parte mais específica, que é o tema da aula. Então vamos lá. Se você não consegue reconhecer suas necessidades, você está sendo motivado por uma condição mais inconsciente do que consciente. E essa condição inconsciente sempre produzirá uma manifestação emocionalizada. Por quê? Porque você não parou para pensar se aquilo é bom ou ruim. Se você não para pensar se isso é bom ou ruim, você pode ter certeza que você está sendo levado a produzir desequilíbrio, a produzir a doença, porque a teoria psicoenergossomática ela vem para ficar e para explicar, na minha opinião, de forma muito mais avançada que qualquer outra teoria psicossomática ou psiconeuroimunológica, porque ela fala de energia. Nenhuma outra teoria fala de patologia que não tenha energia. Não adianta. Você é carne e osso porque você está vivo nessa dimensão. E essa carne e osso vai morrer, vai apodrecer, você continua vivo. Não sei para onde você vai. Entendeu? Nem eu sei para onde. Não, eu sei para onde eu vou. Eu vou para um lugar bom, né? Eu vou para um lugar bom. Eu penso que eu vou. Aí tem gente que fala que não, mas fazer o quê, né? Né, amor? Eu vou para um lugar bom. É. Então, eu torço para vocês, eu estou aqui fazendo esforço para vocês irem também, para lá a gente montar outra escola e difundir essas ideias. Agora você tem que pensar comigo. Energia não é algo que você fica lá meditando, parecendo um bobo. Ah, e a energia, o cavaleiro do zodíaco, o Buda, os 3 cavaleiros de Buda. Não, energia é uma coisa séria que você é dono dela, ninguém mais. Então não adianta você querer jogar a responsabilidade da sua vida para um contexto superior, apesar dele existir, se você não fizer a sua parte. Então você vai, que não sei quem me ajude, Buda vai me ajudar. Não, para com isso, vai tomar conta da sua vida, esquece da vida dos outros. Usa a vida dos outros simplesmente para você ter exemplos para fazer igual ou não. Entendeu? Simplesmente para isso, tá ok? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam esse contexto agora inicial da teoria psicoenergossomática. Quem tiver dúvida, quem está chegando agora, não pegou, é só ir lá no blog tem explicação e também o vídeo vai ficar gravado aí no YouTube, no nosso canal, tá ok? Então, para dar início à nossa aula, eu peço a vocês aí que tomem nota das coisas, que vocês fiquem preparados e já comecem a anunciar aí de onde vocês são, para daqui a pouco a Lohane me passar aqui para eu poder valorizar vocês. Então, tem gente aí de Manaus, Mojimirim, onde mais? Até agora só essas 2 pessoas. Só 2 pessoas então se manifestaram. Vamos se manifestando aí, daqui a pouco a gente começa a falar de vocês e para vocês. Lembrando que no minuto 45, por aí a gente deve começar a responder as perguntas, tá ok? Então, vamos lá, prestando atenção, para a gente poder ajudar todo mundo que tem esse processo interno aí de mágoa. E eu já falo de antemão, eu considero a mágoa como sendo uma doença mental. Eu considero a mágoa como sendo uma doença que é óbvio que ela é mental, porque ela é um problema emocional crônico e que leva ao câncer. Então, se você não quer ter câncer, se você não quer ter problema, tá? Venha pensar sobre essa condição de não ter mais mágoa, porque a mágoa, ela é o problema, tá? Então vamos lá? Vamos. Como que se forma a mágoa? Primeira coisa, você tem que entender a necessidade. Normalmente, independente se você tem o biotipo madeira ou não, normalmente a mágoa vai se formar pela situação chamada frustração. O que é frustração? Frustração é quando você não atinge, não consegue finalizar um projeto, por exemplo. Você tem um objetivo, você traça um planejamento e esse planejamento não acontece. Seja do mais simples, uma coisa de 1 minuto que você pensou que iria acontecer, do mais composto. Então, quando não acontece, você se frustra. Esse processo da frustração, ele está muito ligado à incoerência. Então, o elemento madeira, independente do seu biotipo, você estará desequilibrado ou se desequilibrar com mais facilidade. O gatilho dele é a incoerência. Por quê?
Porque o sujeito que planeja e esse planejamento não dá certo, ele não tem que levar a consequência de tirar frustração. Por isso que temos aí incoerência. Ele tem que buscar o repouso íntimo, a tranquilidade interior, a meditação interna, a introspecção, o autoconhecimento para ver por que não deu certo. Não, ele não faz isso. O que ele faz? Ele já frustrado, a frustração já gera rapidamente uma emoção de raiva, vinca essa emoção no modelo de manifestação, e a raiva, qual é a manifestação e como é a manifestação da raiva? A raiva é a manifestação rápida, tosca, emocionalizada. Então a pessoa briga com todo mundo, ela grita, ela xinga, fica emburrada, aquela coisa toda. E o figão dela vai embora, ficando assim, então, doente ou mais próximo da doença. Então eu vou explicar com mais tranquilidade agora para vocês entenderem. Frustração é a consequência de um projeto não realizado. Se você, como eu disse, é imaturo consciencialmente e não reconhece essa necessidade, qual necessidade? A necessidade de independência e liberdade. Você não reconhece que essa necessidade é uma necessidade latente em você, você quer ser independente, quer ser livre, você quer sair da casa do seu pai e da sua mãe, você quer sair do seu marido, você quer separar dos seus filhos, né? Você não reconhece isso. Então você fica nervoso o dia todo e não sabe por quê. E você pensa que o seu problema de nervosismo não é você, é o sistema, é o filho que não dorme, é o pai que não te dá o dinheiro que precisa, é não sei quem, é a faculdade, é a prova, né? Que quem bomba não é a pessoa, é o professor, é a prova. Então o problema seu não é você, o problema seu é o outro. E no momento que você não reconhece que você causa tudo isso, que essa necessidade latente, liberdade e independência, ela está desfocada e deslocada, você não cumpre com o objetivo, e esse objetivo não cumprido gera frustração, você frustrado fica com autoestima baixa, sua autoestima ela fica fragilizada, a frustração gera isso. Então, vamos imaginar, eu tenho 50 anos de idade, não tenho, eu estou com 20 e poucos ainda, mas eu tenho 50 anos de idade agora. Aí, eu passei a minha vida inteira, vamos dizer assim, não tenho uma realização profissional. Eu queria ser astronauta, eu acabei virando acupunturista. Aí eu fico frustrado. Então eu faço um trabalho X e Y, ajudo muita gente, seja no meu consultório, seja dando minhas aulas, seja fazendo qualquer coisa, eu tenho a frustração porque eu queria ser astronauta. Aí eu fico nervoso, eu sou acupunturista nervoso, por quê? Porque no fundo, eu queria ser astronauta. Mas eu não reconheço isso. Eu não sei, eu não sabia que eu queria ser astronauta. Aí, eu não sabia assim, isso era na minha infância. Aí eu não sei que eu quero ser astronauta, que eu virei acupunturista e quero ser astronauta, não sei se eu estou frustrado, não sei de nada, né? Não me conheço, não busquei me conhecer, não sei nem o que é autoconhecimento. Isso é uma bobagem que o povo fica falando aí na minha cabeça. Aí, o que vai acontecer? A frustração cria um perfil temperamental de nervoso, de irritado. E essa irritação, inicialmente, ela vai ficar ali constante nas suas manifestações. Você responde de maneira tosca, você é mal educado, você xinga, você é uma pessoa grossa, vamos dizer assim. Aí um colega seu chega em você e fala assim, mas você é grosso, fala direito comigo. Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim, né? O elemento madeira desequilibrado, ele é muito assim de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Deixa ele morrer para lá, eu não quero conviver com esse tipo de pessoa. Quer dizer, pessoa grossa não entende que ela tem uma necessidade que não está sendo atendida. Então ela vai ser grossa com o espelho dela, não com a gente. Mas nós podemos tratá-la. Por quê? Porque o problema se torna, a tendência é que o problema vá ficar mais grave. E essa problemática se agravando, ela vai se agravar ao caminho ou ao nível emocional. Essa condição emocional, ela segue uma teoria chamada teoria do desdobramento. Essa teoria do desdobramento, ela tem relação direta com o amadurecimento de uma determinada informação se transformando em outra. Tá? Eu trago essa teoria no próximo livro de biotipologia. A teoria de desdobramento, então, ela tem relação do seguinte: a raiva, ela há muito tempo em você, ela começa a ficar presente na estrutura do seu temperamento. Preste atenção, no momento em que você tem algo presente na estrutura do seu temperamento, você não reconhece, você não sabe que você é daquele jeito.
Só se você estiver aberto para a pessoa falar que é daquele jeito, que o seu comportamento está errado, aí sim você começa a saber que você não está equilibrado. Então, preste atenção. Primeira coisa que você tem que entender de um paciente que vai ter problemas menstruais em relação ou causados pela mágoa é um paciente fechado. Ele não quer saber de conselho, ele não quer saber de estar errado. Para ele, ele é certo e viveu a vida dele assim o tempo todo. Então já temos aí uma dificuldade. E essa dificuldade está diretamente linkada à dificuldade de ter de você adentrar a ele alguma informação parecida. Então você fica caladinho, você não fala nada. Você não tem que ficar falando, até porque essa condição de oráculo, essa condição de lemão, essa condição de misticismo já passou. Já temos uma aula aí que falei muito sobre isso. Então você não tem uma barraquinha, ou você não trabalha no circo, ou você não trabalha de saltimbanco para ficar lendo mão dos outros. Então você não tem que ficar falando para o outro o que o outro tem que fazer. Você tem que ser simplesmente o seguinte: o paciente chegou no seu consultório, problemas menstruais, daqui a pouco eu qualifico esses problemas, e que você verifica que ele tem uma mágoa interior muito grande, fica quietinho, trata ele do jeito que nós vamos prescrever e passar aqui, depois você faz o seu próprio tratamento para ele, então começa com esse para depois você se desdobrar em outro, mas você primeiro tem que entender. Entenda que esse paciente, o paciente magoado, ele é nervosinho, e esse nervosismo dele vem da frustração. Então a frustração, ele é um paciente frustrado, essa frustração acontece muito de se desdobrar em raiva. A raiva fica muito tempo a nível consciencial, toma conta da estrutura consciencial, da estrutura do temperamento. Essa raiva agora, ela vai amadurecer, infelizmente, e vai se transformar em rancor. Essa pessoa começa a ter um rancor interno. Esse rancor apresenta sintomas, vou falar daqui a pouco quais são os sintomas. O rancor agora passa 10, 15 anos, vira mágoa. E essa mágoa interior, gente, esse negócio é brabo. Eu tive uma tia que era magoada demais. Ela bebia todo dia. E falava pra você que não bebia. Olha que interessante. Ela bebia todo dia para esquecer alguns problemas e ela falava que não bebia. Então o paciente mente para ele mesmo. Por quê? Porque ele não quer escutar. Você não tem que falar o que ele quer escutar de forma alguma. Você tem que fazer perguntas. Eu, com os meus pacientes, faço perguntas. Ó, isso aqui faz sentido para você? Não, não faz. Aí é interessante isso. Aí ele falar que não faz. Aí daqui a pouco você faz aquele protocolo, você faz aquela acupuntura inteligente, uma combinação inteligente, isso mexe na estrutura da consciência dele. Na outra sessão, ele vai repetir para você o que você falou. Aí você fala, mas eu falei isso. Não, falou? Não, eu que estou falando. Então tá, você que está falando, deixa eu falar. Por quê? Repito, o paciente que tem o caminhar da mágoa tem literalmente um problema em escutar. O paciente não quer saber de uma outra realidade que não seja a dele. Ele acha que ele é certo. E você, quando está falando para ele, você está atrapalhando a independência dele. Entendeu? E você, quando falar para ele que ele está errado, você está atrapalhando a independência dele. Entendeu? Então, diante dessa condição, você tem que trabalhar a lei do silêncio, pelo menos por enquanto, e tratar. Por quê? Porque a acupuntura vai mexer com essa condição. A acupuntura, quando bem feita, quando bem estruturada, quando bem combinada, combinações inteligentes, né, tornam-se protocolos eficientes, porque ela vai lá mexer no temperamento da pessoa e ela naturalmente vai se curar. Tá bem? Então vamos seguir aqui para eu começar a falar de forma mais profunda para entrar na terceira etapa da aula. Vamos lá? Antes de entrar, eu queria falar para vocês, ó, hoje é a primeira aula que nós estamos dando aqui de Foz do Iguaçu, hoje é dia 18/3, essa aqui é a 11ª aula ao vivo que a gente faz aqui no Facebook ou na mídia social, porque antes era no YouTube. Quero dizer a vocês também que dia 26 e 27 de agosto nós estaremos, né, com a equipe toda do Centro Benestre em São Paulo, no Hotel Félia, Avenida Paulista, para lançar o livro Biotipologia por Fabrício Borges. Esse livro está sendo muito carinhosamente escrito para que leve a vocês informações de ponta, que sejam verdades relativas, é óbvio, porque a verdade muda todo dia, mas que a gente leve a vocês uma verdade de ponta, de qualidade, para que vocês possam tratar muito bem os pacientes de vocês e que o povo comece a viver mais feliz e que a gente tenha sucesso na vida. Sucesso não tem relação com dinheiro, sucesso tem relação com a calmia e bem-estar íntimo. Então, se você está bem com você pode ser ter qualquer profissão. Você é melhor do que a maioria. Então é isso que eu desejo para todo mundo. Primeiro desejando a vocês, acupunturistas, depois vocês. A gente deseja isso também aos pacientes, aos familiares, a todo mundo. Mas se eu estou bem comigo,
tudo muda, entendam isso, tá certo? É óbvio que nós temos desequilíbrios, é óbvio que nós temos problemas. Então, hoje nós não estamos mais, eu e minha esposa, residindo em Goiânia, estamos em Foz do Iguaçu, estamos planejando aí várias surpresas para vocês ao longo desse semestre. Quero falar também que a segunda-feira começamos mais um curso de combinações inteligentes, protocolos eficientes em EAD. O curso está show de bola, está muito bom. Esse conteúdo aqui, inclusive, faz parte do curso. É claro que no curso dá tempo de aprofundar mais. Então, é um curso, o curso de EAD nosso. Você não tem obrigação de assistir aula naquele dia. Você pode assistir quando você quiser. Nós temos um grupo de WhatsApp, que o pessoal está até aí assistindo essa aula de hoje. Um grupo de WhatsApp que eu respondo diretamente a vocês. Um preço justo, tá? Hoje o custo está em 10 parcelas de R$60. Por favor, R$60 você vai ganhar a metade de um paciente seu, tá certo? E se você acerta o ponto, se você combina o ponto direitinho, esse paciente, eu garanto que ele vai te trazer mais uns 3 ou 4 pacientes, tá ok? Então, pessoal, é isso. Os dois principais recados que eu tenho que dar é São Paulo, 26 e 27. Nós estamos aí fazendo um belo trabalho, porque o sinal é que o pessoal está fazendo inscrição, estamos partindo para o terceiro lote. Hoje o curso está custando R$500 também, 10 vezes. Leva o livro. O último lote vai ser... O terceiro lote vai custar R$600 mais o livro. Depois do terceiro lote não leva mais o livro. Então, se quem tiver interesse em fazer o curso, corre lá, reserva sua vaga aí com o pessoal lá de apoio lá do centro, com a professora Amanda, com o senhor Gisley, o Rafael, porque nós estamos aí trabalhando duro para estar lá em São Paulo com 150 pessoas no Hotel Félia da Avenida Paulista, dia 26 e 27, tá ok? Então, antes de passar para a terceira parte da aula, nós temos alguma condição aí, amor, para poder falar? Não, pergunta daqui a pouco, mas... o pessoal está perguntando aqui qual dos seus livros aborda sobre pacientes oncológicos. Paciente oncológico, não livro. Nós temos um curso em EAD de câncer, né? Um curso online, mas livro não tem. Pode seguir? Pode ser. Então, beleza. Pessoal, então, para dar continuidade à nossa aula, nós temos que entender o seguinte. Teoria psicoanexomática rege, toma conta, parametriza a nossa aula de hoje, tá certo? Então, nós estamos falando da mágoa. Então, vamos repetir. Frustração gera raiva, raiva gera o rancor gera mágoa, tá ok? A mágoa é um sentimento interior de autodepreciação, tá certo? Onde a pessoa tem raiva da outra porque a outra fez algo com ela que limitou o caminhar dela, limitou os desejos dela, limitou a necessidade ou a obtenção, né, do resultado dessa necessidade motivadora que é a de liberdade. Então, a pessoa magoada, ela traz consigo uma situação ou uma condição de sempre responsabilizar o outro pelos seus problemas. Porque internamente ela tem uma necessidade de independência e liberdade. Aí você posiciona a pessoa, mostra para ela a verdade, ela não quer ver essa verdade, daí ela não te escuta, e daí ela vai responsabilizar você que você é a culpada dela não ser livre, você é culpado ou responsável por ela não ter a liberdade dela. Aí ela se torna uma pessoa agressiva e essa agressividade vai se transformando em literalmente um tumor. Nem se transformando, vai se cristalizando num tumor, tá certo? Que a consequência maior é um tumor. Tá? Um câncer vem da mágoa, viu? E não só eu falo isso não, a teoria só psicoanexomática fala isso não, a ciência convencional também traz essa ideia aí, vocês podem pesquisar, tá? Então, vamos lá. Essa condição da mágoa, por que ela ofende o útero e a menstruação? Eu vou explicar agora. Fisiologia energética na veia de novo, vamos lá. Cada órgão e víscera do nosso organismo tem uma função de trabalhar para o corpo, trabalhar em conjunto, formatando assim a fisiologia orgânica, mas ao mesmo tempo, cada órgão e víscera do nosso corpo, além de formatar essa fisiologia orgânica, também serve de estação, de esteio, de base, de pilar para formatar a fisiologia energética. Então, cada órgão e víscera trabalha para a fisiologia orgânica e para a fisiologia energética.
A fisiologia energética, ela vai servir para nós, ou ela nos serve como um método de diagnóstico para entender que aquele elemento, aquele órgão e víscera está desequilibrado e esse desequilíbrio ele vai ser repassado, ele vai migrar para o sistema orgânico. Então, o sistema orgânico, ou os sistemas orgânicos, eles recebem influência energética desse órgão e víscera quando equilibrados e quando desequilibrados. Trazendo essa ideia, trazendo esse raciocínio para a questão do fígado, o fígado é um órgão que trabalha com um modelo de energia chamado sangue. O fígado tem energia yin, o fígado tem energia yang, como qualquer outro órgão e víscera. Porém, o fígado trabalha com o sangue, ok? E o sangue, ele é um elemento orgânico, físico, formatado e formado pelas energias. Quais são as energias que formam o sangue? O sangue é formado basicamente pela energia dos alimentos, chamado de Yin-Qi. Esse Yin-Qi é metabolizado pelo coração e pelo rim. O coração, quando metaboliza Yin-Qi, produz a parte vermelha. E o rim, quando metaboliza o Yin-Qi, ele produz a parte branca. Parte vermelha são as hemácias, a parte branca vão ser os glóbulos brancos, o plasma. O plasma produzido lá no aquecedor inferior sobe como se fosse um vapor e a parte vermelha desce porque ela é densa. Então essa densidade da parte vermelha das hemácias desce e a parte branca sobe. Aí eu consigo conjugar energeticamente o sangue. Aí aquele cara mais cético fala assim, mas que viagem da maionese é essa? Sangue é formado por energia? Amigo, se você não tem condição de entender o que é energia, você não vai entender como que o sangue é formado. Então nós temos classes profissionais aí no mercado que querem levar a acupuntura e trazer a acupuntura para eles, falar a acupuntura é nossa, nós temos direito da acupuntura, porque o acupunturista tem que fazer diagnóstico clínico, não sei o quê. A acupunturista não faz diagnóstico clínico, a acupunturista faz diagnóstico energético. E você, meu amigo, se você não sabe o que é energia, não venha discutir com quem sabe. Ou se quiser discutir, por favor, vamos discutir em alto nível, vamos discutir acrescentando, mas não venha falar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, ok? Nem eu, nem ninguém que está assistindo essa aula. Porque quem está assistindo essa aula tem afinidade com essas ideias e sabe do que eu estou falando. Então esse pessoal aí dessas classes mais que se acham os donos da verdade, os donos do mundo, né? Parará, deixa eles para lá. Eu não tenho nada a ver com esse povo. Eu estou aqui em prol da acupuntura, não estou aqui em prol de uma classe. Eu sou fisioterapeuta e eu sou favorável à acupuntura multiprofissional, à acupuntura para todo mundo. Ok? Quem quiser estudar acupuntura não tem que ser formado ou não na área da saúde. Seria melhor, é óbvio, mas o melhor aluno que eu tive de acupuntura era um porteiro de prédio, tá? Pra vocês terem noção. Até hoje eu não encontrei um cara tão bom como ele, lá em Rio Verde, tá bom? Então, por favor, se você não sabe o que você está falando, fica quietinho, fica na sua, aprende. Se não quiser aprender também, desliga o computador, vai embora fazer alguma coisa de útil na sua vida. Não venha nos atormentar, não venha mexer com quem está quieto. Então aqui a gente trabalha sério e esse trabalho sério é reverberado em assistência e em ajuda, tá bom? Tá ok? Então o recado tá dado aí, o pessoal sabe, quem tem que escutar, tá escutando. Eu não sei nem quem também, porque eu não conheço ninguém, não tem ninguém me atormentando aí não. Mas mesmo assim fica o recado dado aí, não vem atormentar quem está quieto. A acupuntura mexe com energia, tá? Quem não entende energia tem que estudar. Quem quiser estuda, quem não quiser faz o que quiser da vida. Então vamos voltar. Aí, o cara, ou no caso, infelizmente, a mulher magoada, ela vai ter um problema no fígado. Mas o problema, repito, ele começa lá na frustração. A frustração vai gerar uma irregularidade do sangue no fígado. Por que do sangue? Porque o fígado trabalha com sangue. Então o fígado trabalha com sangue e ele então fica irregular. É como se o sangue ficasse tremendo o tempo todo. Eu já expliquei isso aqui em algumas aulas, mas repito. O sangue, quando ele treme, ele vai separar a energia yin da energia yang. O sangue é formado por energia yin e yang, então essa separação do contexto energético faz com que o yang suba e o yin fique parado, paralisado, estagnado. Então o sangue vai ficar parado lá no fígado, ou maior parte dele, é óbvio, e outra parte dessa energia do sangue sobe para o ombro, para o pescoço, para a face e para a cabeça.
Daqui a pouco eu explico esse contexto, segura o raciocínio aí, deixa eu voltar lá para o fígado. Então o fígado está recebendo uma influência negativa de um modelo de manifestação frustrado, nervoso. Então o fígado torna-se irregular, e a irregularidade é transportada, ela é impressa na estrutura do sangue do fígado para que esse sangue também repita esse processo de desequilíbrio. Então eu tenho uma irregularidade do sangue do fígado, tá ok? Beleza. Então o sangue ficou parado lá. Não tem Yanti para ajudar o movimento, o fígado começa a ficar fraco, então é sinal o quê? Que esse cara saiu da raiva e está indo para o rancor. Como que eu vejo na língua? Você vai olhar na lateral da língua, a lateral da língua estará escura. Então as laterais da língua com a cor mais escura demonstram uma estagnação de sangue no fígado, causado pela irregularidade. E essa pessoa treme de raiva, já ouviu falar? Estou tremendo de raiva. Ah, eu fiquei cego e não vi o que eu fiz. O fígado domina os olhos, ora. Contra fatos não há argumentos, né? Então aí, essa irregularidade causa esse problema no sangue, o sangue fica lá no fígado, o sangue lá no fígado, o sangue no fígado em si, ele está estagnado, e essa estagnação demonstra, então, que essa raiva já está se desdobrando em rancor. O rancor é apresentado, ou ele é demonstrado por um comportamento repetitivo. A pessoa fica ruminando aquela raiva interior. Aquela pessoa fez mal para ela. Aí eu fico ruminando, eu falo disso para todo mundo. Eu chego numa padaria, não conheço o padeiro, ele nem a minha língua fala, eu estou falando mal daquela pessoa que me fez mal. Ok? Professor, por que você fala com essa propriedade? Porque eu já fui assim, ué. Eu tenho exemplo para dar prática. As pessoas já fizeram coisa comigo e eu pensava que era responsabilidade só delas. Não, era minha também, ora. E não é qualquer malzinho, não. É coisa de comprometer centenas de pessoas, entendeu? Então, dessa forma, você tendo a experiência prática e já passar por isso, né, já ter tido um processo de reciclagem auxiliado por pessoas um pouco mais evoluídas, pela própria acupuntura, você consegue chegar aqui e falar com autoridade. Então, a mágoa e o rancor vai arrebentar com o seu fígado. Eu não sou mulher, então não tenho menstruação, não sei como é. Eu sei como é a TPM, né? Não porque eu tenha, mas porque eu tenho pessoas perto de mim que têm. Não vou falar quem é, não. Mas eu tenho aqui, entendeu? Pessoas aqui perto que tem TPM e que às vezes, né, tem problema aí na cabeça, tem que fazer acupuntura também. Mas bem, deixa eu falar. Aí, o que acontece? A mágoa, ela vai estar fixada mentalmente, ela vai estar ofendendo o fígado, e o fígado ofendido, ele vai repassar essa ofensa para o sangue. E agora entra outro conceito. O fígado, de madrugada, ele vai fazer a limpeza do sangue. Então, essa mágoa cotidiana, o fígado consegue tirar, ele vai limpando, limpando, para liberar. No caso da mulher, essa liberação desse ranço emocional negativo é feito no útero ou pelo útero. Então, o fígado, ele domina parte do processo menstrual através da seguinte condição. O sangue menstrual, ele chega até o útero para ser eliminado durante a ovulação pela força energética do fígado. Então, o sangue menstrual, ele é reflexo da qualidade da energia do fígado. Então, quanto mais escuro estiver o seu sangue menstrual, mais próximo desse desequilíbrio eu estarei. Então, é provável, entenda bem a palavra, é provável. Por quê? Porque certeza absoluta eu não tenho, eu estou mexendo com energia e com pessoas. Então, quando você mexe com energia e com a condição pessoal, você não pode dar certeza de nada, mas é provável que quem tem problemas menstruais passa por problemas próximos à questão da mágoa. Se não está próximo à mágoa, está próximo à raiva, então tem a frustração. Professor, então todas as pessoas que têm problema menstrual são pessoas frustradas? Eu não posso falar que todas, eu não posso falar também se é 50% ou 30%. Faça a sua experiência, faça as suas investigações. Mas preste atenção, aquelas pessoas que têm problemas menstruais, que têm TPM, que têm a própria incoerência, vão ter as unhas fracas, vão ter dor de cabeça com frequência, dor no fundo dos olhos, tá? E essas pessoas vão ter problema para dormir, pesadelo. E esse componente que você vai somando tem relação aí com o rancor, com a mágoa. Ah, e também são pessoas muito vingativas, tá? Toma cuidado aí. Então vamos lá. Essa mágoa, então, incrustada no seu fígado, através da sua consciência, produzida então pelo modelo de manifestação, ofende o sangue. Ofendeu o sangue,
o útero sofre, porque o útero recebe esse sangue tóxico. Aí você começa a ter problemas menstruais. Tá? Então os problemas menstruais são causados, sim, pela mágoa. É uma experiência que eu tenho clínica, uma experiência teórica que tem embasamento, e eu já escrevi isso no meu primeiro livro, no livro de língua também está escrito, tá lá. Mas agora o mais importante, faça você as suas experiências e veja se isso tem sentido. Para quê? Para a gente tratar. Então a mágoa, ela vai ofender o útero através do fígado. Útero, sistema reprodutor feminino, é regido, é coordenado energeticamente pelo rim, o rim coordena a fertilidade, o baço coordena a saída ou não do sangue. Então o baço tem uma função mais mecânica, vamos dizer assim, o rim uma função importantíssima, que é a ovulação, e o fígado expurga essa condição negativa aí através da menstruação. Para finalizar essa parte, entenda, a menstruação positiva, equilibrada, harmônica, ela estará relacionada a 5 dias de fluxo, ao primeiro dia do fluxo bem escuro, os outros dias sem estar escuro, e a quantidade de sangue uma quantidade adequada, uma quantidade normal, que fique ali nos limites, né, do absorvente, tá certo? E que você não tenha cólica, você não precisa ter cólica, e que você não fique nervosa durante a questão da menstruação. Quem tem problema aí com nervosismo, com problemas com a menstruação, é sinal de que eu tenho que começar essa investigação do desequilíbrio. Eu oriento a Valeriana, eu oriento a Valeriana nesse processo aí para melhorar a questão emocional do fígado, mas preste atenção. Fitoterápico não é porque é natural lá da natureza, você pode tomar não, tem que olhar bem o seu biotipo aí para ver se você vai tomar ou não, tá certo? Então vai. Pessoal, então, tá bem aí, tá explicado, vocês estão entendendo? Responda aí que nós temos a Lorraine aqui, tá acompanhando vocês, e tem o Gisley também em Goiânia, tá? Mostre aí se vocês estão acompanhando ou não, enquanto isso eu vou fazendo aqui nosso comercial. Então vamos lá, repetindo, pessoal, ó, dia 26 e 27 de agosto, nós vamos estar em São Paulo, Hotel Félia da Avenida Paulista, lançando o Lead Biotipologia e com o curso Costurando os Pontos com o professor Fabrício Borges. Costurando os pontos, ou costurar os pontos, é como se fosse uma segunda etapa das combinações inteligentes. Então, você primeiro entende as combinações, depois faz a costura desses pontos, que é a progressão do processo terapêutico, ou da terapeuticologia. Então, essa condição, essa capacidade de tratar uma coisa, depois tratar outra, fazer o intermédio entre um objetivo e outro, é o grosso, né, do conteúdo desse costurar os pontos, tá certo? E além disso, nós temos também curso de EAD em combinações, que vai começar segunda-feira, 10 parcelas de R$60, por favor. R$60 é a metade de uma consulta sua, você vai aprender muito. 4 semanas, entrada ao vivo, tem o WhatsApp, só não mandar o WhatsApp de madrugada, o resto tá tudo bom, entendeu? Pessoal, eu vou estourar um pouquinho o tempo aqui, que a Lorraine está me chamando a atenção, falta 2 minutos para 15 para as 3, porque eu já tinha que estar passando para as perguntas. Então, o que acontece? Eu vou ter que falar agora da terapêutica, entendeu? Então, espera um pouquinho aí que eu vou falar, entendeu? Eu tô com um povo aqui no meu jurei aqui, tem outro aqui na minha frente aqui que tá me apressando. Mas aí, você não falou para mim se vocês estão respondendo ou não? Tá tudo bem aí? Okay. Mas aí responderam? Muito bom, muito bem explicado, ótimo, está bom, excelente, muito bom, tudo ok, show. Pronto, então, você tem que falar, comunicar aqui comigo aqui, ó. Entendeu, gente? São poucos os momentos que eu posso mandar. Aí quando eu posso mandar, eu não mando também, então tá enrolado, né? Porque, né, aqui em casa é assim, né? Eu sou a última palavra. Sim, senhora. Sou besta. Ô, Gisley, tá tudo bem aí em Goiânia? Manda recado aí, tá? Vamos lá. Terapeuticologia. Vocês viram agora que eu tô com foninho aqui, né? Chique, até comprei no Paraguai, tá, gente? Paraguai tudo de bom, gasolina R$2,50, tá? Quem quiser pode falar que eu mando a gasolina aí pra vocês. Ai, vamos lá. Gente, seguinte. Pega uma água lá pra mim, por favor. Obrigado. É o seguinte, terapeuticologia. Vamos tratar essa pessoa. Todo mundo tá entendendo, então vamos lá. A Dona Denise tá no ar?
Vamos tratar mágoa, rancor, combinações inteligentes. Primeira coisa, divida a sua ideia, o seu protocolo em 4 etapas, em 4 pilares. A primeira coisa que tem que fazer é pensar no pilar físico. A segunda, pilar energético, emocional e depois biotipológico. Não confunda as bolas. Entenda isso. Quando você for trabalhar a questão física, foque no fígado e no útero. Então você tem que melhorar os seus sintomas, tem que melhorar os sintomas menstruais, independente de quais sejam. E esse foco, então, na questão uterina ou da função menstrual, vai ser dado por um outro segundo pilar, que é o pilar agora dos pontos, ou da característica desses pontos. Os pontos de acupuntura, eles vão formatar a sua combinação inteligente da seguinte forma. Você tem que escolher um vaso maravilhoso, um ponto de entrada e os pontos de indicação. Então, para trabalhar esse primeiro pilar, que é a questão física, você vai pegar TA5 e VB41. Então, anotem aí, por favor. Enquanto eu bebo água aqui. TA5 e VB41 é a dupla de vasos. Por quê? Porque eu estou tratando o fígado, tá? Eu estou tratando a madeira e também o útero. Lembro que o ponto VB41 com TA5 ele mexe com a estrutura do sangue, tá? Ele é um ponto, o VB41 então nem se fala, ele mexe lá no interior do sangue. TA5 VB41, ponto de entrada é o ponto F3, não é porque ele é o ponto terra, né? Essa ideia de ponto terra, ponto mar, ponto foz, essas coisas é muito legal, muito bacana, mas eu não utilizo nos meus conceitos do dia a dia. E também não falo para você que está errado, é uma outra forma de fazer uma abordagem. É o ponto F3, é porque ele é o melhor ponto, é o ponto mais importante do fígado, tá bom? Então o ponto F3 é o ponto que está relacionado ao ponto de entrada da madeira. E aí agora eu tenho os pontos de indicação, preste atenção. Os pontos de indicação, eles têm relação com a questão física, que é a menstruação. Então, se a sua menstruação está com problema, você tem que equilibrá-la. Equilibrar a menstruação, basicamente, é ponto BP6. O ponto BP6, ele vai organizar a estrutura do sangue e a estrutura do útero. Por isso que ele é bom. Ele é bom por quê? Porque ele mexe no sangue e ele mexe também no útero. Então, independente de qual seja o seu problema, o ponto BP6 vai organizar. Ele vai melhorar. Entende? Agora você vai fazer assim, você associa o ponto BP6 ao ponto BP8. O ponto BP8 estanca a hemorragia ou ele provoca a hemorragia. Isso quer dizer o quê? Se a mulher tem a amenorreia, se ela tem pouco fluxo, se ela tem não tem fluxo menstrual, BP8 vai equilibrar. Se você tem a dismenorreia ou você tem uma oligomenorreia, o ponto BP... Peraí, gente, meu cachorro está entrando aqui no meio das minhas pernas, aqui, o negócio tá bom. O ponto BP8 vai organizar. Então, o ponto BP8 com BP6 organiza o fluxo menstrual. O ponto BP6 sozinho organiza a função do útero. Ok? Beleza. O ponto R7 entra agora. Por quê? Porque o ponto R7 fortalece o útero. Então, você tem agora uma imunidade energética natural sendo adicionada ao útero. Então você regulou o fluxo de sangue com BP6 e BP8, regulou a atividade ou a função do útero com BP6 sozinho, tá? Estou explicando aqui de forma didática e teórica, óbvio, tudo isso acontece de uma maneira bem organizada pelo sistema energético, tá certo? E agora você organiza, você fortalece a estrutura energética do útero com o ponto R7. A partir daqui eu não posso falar muito, por quê? Porque a partir deste momento eu tenho as especificidades de cada patologia, que não compete a gente falar aqui, a gente compete falar em quê? Que ou a mágoa vai levar ao problema uterino, vai levar ao problema menstrual, tá? Então, se você quer trabalhar a questão física, você pega esse início de combinação inteligente e adicione aí pontos para amenorreia, para dismenorreia, que são específicos, tá certo? Que não compete aqui a gente falar que a gente não está falando só dessa patologia. Aí você utilizou esse pilar, você sai desse pilar e vai para o pilar energético. E o pilar energético, eu tenho que lembrar que a irregularidade do sangue no fígado é a causa, é o problema, é o desequilíbrio. Então eu tenho que pegar pontos que vai regularizar essa energia do sangue. E os pontos que regularizam a energia do sangue vão ser, de novo, vaso maravilhoso, TA5B41. Ponto de entrada, F3. Ponto de indicação, nós temos então pontos que regularizam. Ponto F2 é o principal deles. Ponto F2 regulariza, harmoniza, regula, né, a energia do sangue. O ponto F5, esses dois pontos são os principais pontos que vão harmonizar, vão regularizar, vão eliminar essa irregularidade do sangue no útero, tá certo?
E você pode pegar o BP8, aí você vai fazer combinação. Eu não estou aqui para vender protocolo, não estou aqui para fazer receita de bolo. Eu estou aqui sempre para passar a ideia e vocês trabalharem essa ideia inicial e depois desdobrarem em outras. Questão emocional é o terceiro pilar. Então você tratou o físico, ele já melhorou, ou está bem mais equilibrado. Tratou o energético, você vai agora para a questão emocional. Essa questão emocional, ela vai ser trabalhada de novo com TA5VB41, com F3, com ponto C7. O ponto C7 é que vai abrir a central de referência energética emocional para recepcionar o trabalho, o tratamento. Eu tenho também ponto F8. O ponto F8 é o ponto RO do fígado, que trabalha principalmente a raiva. E eu tenho também o ponto VB40. Lembre-se de uma coisa, qualquer paciente magoado, nervoso, frustrado, ele é indeciso, tá bom? Lembre-se disso. Depois a gente pode em outro momento falar sobre isso aí. Mas a indecisão trata com VB40. Esses 3 pontos de indicação trabalham as emoções, C7, F8 e VB40. Usem, já usei em mim, é muito bom. Inclusive, qualquer um daqueles protocolos que estão lá no mini-book de combinações inteligentes, protocolos e eficiências, pode ter certeza que já foi usado algumas centenas de vezes. Por quê? Porque todo paciente particular ou paciente ambulatório serve para mim como um método de estudo para poder passar para vocês também repetirem aquele contexto e, é claro, aqueles pontos que não vão fazer efeito, vocês não vão repetir, porque vocês não pensem que qualquer protocolo que você usa que vai fazer efeito. Inclusive, o livro de combinações inteligentes surgiu pela condição de eu perceber que tinha protocolo que fazia efeito e protocolo que não fazia efeito. Tá? Então imagine, eu ficava muito animado da vida quando um paciente falava para mim que não tinha melhorado. Isso é um paradoxo total, né? E por último, o quarto pilar de tratamento é trabalhar a questão biotipológica. A questão biotipológica vai depender. Por quê? Porque não é só paciente madeira que vai ficar magoado. Qualquer pessoa pode ficar magoada. É óbvio que o paciente madeira tem uma facilidade maior. Mas então, diante disso, você pega de novo TA5VB41, você pega também F3, você pega pontos Beishu e pontos Shenshu, tá? Relacionado a esse protocolo. Isso aqui é o básico, isso aqui é a ideia central. Né? Dessa ideia central você cria as adjacências, tá certo? E vai melhorar. Só de usar esses pontos que eu falei, já melhora 30%, 40%, 50% na primeira sessão, hein, gente? O bom dos protocolos das combinações inteligentes é isso, melhora na primeira sessão, tá certo? Então, alguma dúvida? Tá, beleza, mas espere só um pouquinho, você vai com calma aí, Faustona. Porque a fala é muito aqui na minha cabeça. Então você vai devagar aí, que nós vamos devagar, peraí. Primeiro para perguntar para os alunos. Pessoal, tá tudo certo aí? Vocês entenderam? Aí vocês respondem aí para mim que ela me fala aqui, ó. Tá? Entendeu tudo? Quer que repete alguma coisa? Que eu já vou começar a responder as perguntas. Todo mundo entendeu? Põe um joinha aí. Não sei não. Vai. Fala pra mim. Fala aí os trem aí, as perguntas. Regina Santos pergunta: mesmo reconhecendo a causa da raiva, como me livrar dela? Nossa, você já tomou o primeiro passo, agora tem uma vergonha, ué. Se você já sabe que você tá com raiva, senta e vê. Pra que você tá com raiva? Você quer dominar a vida dos outros, é por isso. Para de querer... Ó, presta atenção. É Regina? Regina Santos. Regina, presta atenção. Olha aqui. Se você sabe que tem a raiva, é a melhor coisa. Agora começa a pensar o seguinte. Raiva de quê? Você quer tomar conta do mundo por quê? Por que você não aceita a diferença? Ora, todo mundo é diferente, ninguém é igual a você. Meu pai, ele falava isso pra mim. Eu tinha tendência a engordar, eu chegava em casa, aí ele falava, eu engordava, você emagreceu? Eu emagreci. Quantos quilos você pegou? 3. Tirou um balde d'água do rio. Nunca vi. Mesma coisa. Não, ele falava, toma vergonha, menino. Para de beber glúten, comer glúten aí, vai emagrecer. É a mesma coisa. Não tô falando no caso do emagrecimento, isso aqui é pra mim, eu tô falando no caso da raiva. Não, para pensar, ué. Por que você fica... a raiva, presta atenção, a raiva eu jogo pro outro a minha responsabilidade. Pronto, acabou. Então agora faz igual meu pai me falava, toma vergonha e ó, vai agir porque o povo precisa de você. A Regina também fala, diarreia crônica também pode ter a mesma causa? Medo. Ok. Medo, né, Slay? A Cris Queiroz pergunta, mágoa também pode entrar como tristeza? Não. É assim, presta atenção, diferença entre mágoa e tristeza. Vamos lá. Essa pergunta apareceu de algum modo, acho que mandaram por e-mail. Ó, é assim, a mágoa é uma coisa, a tristeza é outra, mas é claro, a tristeza pode gerar a mágoa, mas entendam, eu tenho uma outra condição que se confunde muito, chamada de ressentimento.
A mágoa é um tipo de ressentimento, porém o ressentimento original é do metal. O metal tem necessidade de reconhecimento. Então, quando não reconhece, não agradece ele, obrigado, né? Ele fica ressentido. Então ele fica primeiro triste, fechado, introspectivo e depois ressentido. Por quê? Porque todo mundo elogia, entre aspas, aquela pessoa X e não elogia ele, não agradece ele. Então o ressentimento, ele surge, a natureza do ressentimento é no metal. Parece muito com a mágoa, tá? Mas não é igual. Por quê? Porque primeiro o ressentimento ofende o metal, depois ofende o fígado. A raiva já é só do fígado. Patrícia Cardoso, alguns dos livros abordam. Adriana Tiene, tenho ovários policísticos e estou tentando engravidar fazem 7 anos. Por favor, poderia me ajudar? 2 inseminações e uma fertilização in vitro em 3 ciclos consecutivos sem sucesso. Olha só, ovário policístico. O ovário policístico tem uma relação com o corpo estranho, certo? O corpo estranho com nódulo, com umidade. Então tem terra envolvido aí, tá? A terra é o elemento que representa a maternidade. A terra é o elemento que representa o afeto. A terra é o elemento que remonta toda essa história, toda essa ideia. Então é bom analisar interiormente se há mesmo um preparo para ser mãe. Primeira coisa que eu oriento. Não é o caso, como eu não te conheço, não é pessoal, é bem generalizado. Então, primeira coisa que eu oriento um paciente é ver se há esse preparo interior para ser mãe. Porque talvez não há, o corpo mesmo, ele reverbera uma condição patológica para proteger a consciência, tá? Isso acontece muito. Mas, mediante a sua pergunta, o importante é, primeiro, você se entender. E se entender, talvez seja entendendo o seu contexto patológico. Eu costumo entender meu contexto patológico a partir das energias que eu acabei de dizer. O ovário policístico tem relação com madeira e tem relação com terra. Tá ok? Então comece a estudar esses 2 elementos. Comece a estudar o Jeremy Rosso, Fabrício Borges, né, o meu livro. Comece a estudar os livros aí que vão falar um pouco disso. Talvez você se conheça ali. A partir desse autoconhecimento, você pode começar a mexer. Tratamento em si existem vários. Trate o elemento terra, trate o elemento madeira. Tratar o elemento terra a partir disso é eliminar os ovários policísticos, os cistos no caso. Então você tem que eliminar da sua vida glúten, lactose, alimento úmido. Tudo que é úmido você tem que eliminar, tá? Tudo que é úmido elimine, que aí você já está facilitando a produção de um INTI positivo, você já elimina a umidade. Segunda coisa, tome conta do seu humor. Seja mais alegre, mais afetiva, dê mais abraço no povo, entendeu? Mas abraço sincero. Por enquanto, um abracinho meio que tem, você vai abraçar aquele negócio, né? Agora começa a abraçar o povo, começa a dar mais afeto às pessoas, começa a oferecer mais o seu ombro às pessoas, ser mais carinhosa com o seu marido, com quem quer que seja. Aí talvez isso comece a mudar e os pontos de acupuntura são o de menos agora nesse instante, porque você muda a sua estrutura interna. O que a acupuntura faz? A acupuntura, quando você vai tratar, ela lhe oferece essa condição natural de reequilíbrio pessoal, de mudança, né, de reciclagem, né, exterior aí do comportamento. Então, você vai tratar o seu fígado e o seu baço pâncreas, tá ok? Quais os pontos? Não tem como eu falar aqui porque é bem complicado, é muito específico. É bom você estudar e buscar esse trabalho, que eu acho mais importante. Mas essas dicas aqui eu acho que já oriento. Tem pessoas aí que eu conheço agora, conseguiram engravidar tem pouco tempo aí, tinha ovário policístico. Maristela Weber. Quem tem ovários policísticos e não menstrua regularmente está relacionado com o desequilíbrio energético? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, tem um adendo, né? Não menstrua regularmente. Então, eu acho que é mais a mágoa do que a terra. Então, é a madeira dominando a terra, tá? Mas o importante é isso. Observar, sabe o que, gente? Observar o físico para se autoconhecer. Então, usar das patologias para produzir o autoconhecimento. Eu acho que isso é o mais importante, que é o que vocês estão fazendo aí, tá? Mas tem a ver sim. Lana Canafani. Quem menstrua só 2 dias, pouco fluxo e com muita cólica, está relacionado aqui? E a endometriose? Pode falar sobre? É o mesmo processo. Só que o pouco fluxo, eu vejo, presta atenção, eu vejo muita relação com ressentimento. Por quê? Porque a mulher, quando ela tem um problema no elemento metal, ela demora a menstruar. E normalmente, se essa mulher for do biotipo metal, o útero dela é menor do que o normal e o quadril dela também é menor. Então ela tem uma fabricação, uma produção ou a matéria-prima, um metabolismo hormonal deficiente, tá? Que leva essas consequências aí. Eu vejo mais ressentimento do que mágoa, mas é bom analisar. Mas é uma questão pessoal, né? Então, aliás, a aula inteira é uma questão pessoal, apesar de eu não menstruar. Zé Santos, como faço para saber
aprendi que a cada 3 meses. Uhum. Está correto? Não, tá tudo errado. Não, cada 3 meses é um elemento? É assim? A pergunta dela foi Não. Qual é o nome dela? Zé Santos. Ô Zé, deixa eu te falar. Não, eu não conheço esse método, tá, bem? Eu não sei como isso funciona, mas não tem jeito, ué. A cada 3 meses, então eu sou 4 pessoas num ano inteiro, mas é isso, mais ou menos? Desculpa, porque às vezes quando eu não entendo as coisas, assim, eu fico meio assim. Vou ler de novo. Ler de novo Como também. faço para saber que elementos somos? Tá. Aprendi que a cada 3 meses. Não. Está correto? Não, eu garanto, não está correto. Tá? Ó, num blog tem muita matéria sobre biotipologia, tem um curso de biotipologia lá na loja online, vai lá, você vai pagar R$10,50 para fazer o curso. Tem também vários vídeos no YouTube que são gratuitos, então assim, não é nem uma condição de querer vender curso para você, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra não, nada a ver, tá? Se a pergunta foi essa realmente, se você escreveu é isso que você queria saber, não tem nada a ver. Adriana Tieme de novo. Uhum. Tem curso que vai falar sobre cada problema menstrual? O de combinações, a gente fala dos problemas menstruais. Então fala sobre o curso. O curso de combinações inteligentes, ele vai falar, quando for o elemento madeira ou essência rum, nós vamos falar dos problemas menstruais com muito mais profundidade. Isso é um fato, porque o curso é para isso, né, para desmistificar tudo aí. Então, combinações inteligentes, protocolos eficientes, EAD, começa dia 20. A loja online está aí disponível. Gisley, digita aí a loja online aí para o pessoal. A Eliane fazendo falou, fez um comentário e pediu para comentar sobre o que ela comentou. Okay. Ela não perguntou nada, ela só Ok. ela Pode comentar. falou, minha menstruação sempre foi regular, certo. sem cólicos. Okay. Aos 45, 46 não tive câncer de útero. Ok. E tenho cálculos biliares, que não incomodam. Ela pediu para você comentar o comentário. Tá. Você tá bem com você mesmo? Se sim, bola pra frente que atrás vem gente. Se você tá bem com você, não tem conflito íntimo, não tem dor de cabeça, não tá perturbando a vida de ninguém, nem a sua, show de bola. O corpo, ele também traz uma herança, né? Então ele vai reverberar coisa que talvez não seja nossa, é claro. Não, vai embora. Agora, se tem conflito íntimo, se você... Preste atenção no que eu vou dizer. Às vezes você pensa que não tem, é porque a gente não quer enxergar. Então, se não tem conflito íntimo, tá ótimo. Agora, se eu fosse você, eu sentava 1 hora por dia, durante um tempinho, para analisar o que eu fiz durante o dia, se eu tratei bem as pessoas, se eu tratei mal. Porque às vezes eu trato bem a pessoa e eu sou nervoso, entendeu? Internamente. Então, eu fazia uma agendinha aí de autoconhecimento para saber. Eu faria isso. Mas se tá bem, mexe bronca aí. Agora é importante, então, se você tá bem fisicamente e emocionalmente, você tem que ajudar as pessoas. Não tem que atender muita gente aí para poder melhorar a sua vida também. A Maria Honória solicita você, com muita educação, para você falar sobre menopausa em outra ocasião. Tá. Gisley, anota aí. Rebeca Oliveira, a desregulação menstrual por alteração hormonal também tem relação com a mágoa, frustração e ressentimento? Só. Por quê? Porque todo processo emocional, ele começa, todo processo patológico, ele começa na emoção, passa pela energia e reverbera na questão hormonal. Entendeu? Tudo. Segue esse ciclo. Emoção, energia, fisiológico, não tem jeito. Pode sentar qualquer pessoa aqui que a gente debate pau a pau. Eu vou aprender muito com essa pessoa que quiser falar para mim só de fisiologia, mas ele vai aprender muito com a gente também. A Janaína fala assim, minha questão, qual no caso da alcachofra, vai ajudar a fluidificar fazendo o papel da vesícula biliar, já que foi retirada, vai ajudar na menstruação? Primeiro, presta atenção, indiretamente pode ajudar na menstruação, indiretamente, tá? O seu raciocínio é correto, a alcachofra ela faz o papel da vesícula, mas o melhor de tudo antes da alcachofra é o óleo de coco. Por quê? Porque o óleo de coco não precisa ser metabolizado pela bile. Daí, você vai ter uma energia ou a matéria-prima para os seus hormônios real. Porque quem captura, quem assimila o óleo de coco, o ácido láurico para o fígado e os ômegas do óleo de coco, é a albumina, não é a bile. Tá? Então você pega óleo de coco mais alcachofra. Aí, indiretamente, por conta do ácido graxo do óleo de coco e do ácido láurico, você fortalece o útero e melhora a questão menstrual. A Maristela comenta e pergunta, os homens
menstruam, Uhum. mas sofrem a mágoa, a raiva. Isso não os leva à esterilidade? Sim, câncer de próstata. E até mesmo a beber, né? O homem que bebe muito, ele está frustrado. O álcool está diretamente ligado à frustração, tá? Isso aí não tem jeito. Agora, ele elimina por outras vias, entendeu? Até mesmo a via do espermatozoide e tal. Mas a questão é entender que a mulher, o corpo feminino, ele é muito mais avançado que o masculino, ponto. E a partir disso, vocês mulheres têm mais condição de eliminar a mágoa do que o homem. E o homem nem sabe o que é mágoa, ele não reconhece isso não. Ele é muito limitado, o corpo masculino é muito limitado. Tá? Agora a mulher tem todas as condições do mundo, observando os seus sinais e sintomas, para reconhecer a questão da mágoa e tratar, tá certo? A Flor de Maracujá pergunta: o caso da minha filha é amenorreia há 2 meses, biotipo água. Qual o curso você me indica? Primeira coisa é saber a certeza desse biotipo água, né? Porque tem muita coisa hoje, ou flor de maracujá, que funciona assim. Eu sou água, eu sou terra, eu sou o que for, enfim. E a gente não tem certeza disso, entende? Não estou falando que é ou não quero dizer isso. Eu quero começar do princípio para a gente não errar a resposta, que é, tenha certeza absoluta que é água, aí sim a gente começa a pensar. Agora, primeiro, quantos anos sua filha tem? A primeira coisa. Segunda coisa, o que a sua filha teve há 2 meses atrás? Eu pensaria, né? Teve alguma separação, teve um namoradinho, terminou, teve alguma coisa? Uma coisa é fato. Se teve um problema, já tem uma marcação que tem 2 meses que não está menstruando, não está grávida não, né? Então tem essa também. Então, se teve algum problema não está menstruando, é importante pensar que naquele tempo exato, pelo menos de 15, 20 dias antes, alguma coisa aconteceu relacionado a menorreia é o quê? Ah, tá. Eu entendi que não está menstruando. Tá, beleza. Então não está grávida não. Então, há 2 meses atrás, é bom pensar o que houve que limitou essa necessidade de independência e liberdade. Isso é fato. Entende? Isso é um fato. Então, essa limitação na independência e na liberdade pode ter levado a esse problema. Tudo faz parte da investigação, da coerência e do discernimento. Isso aqui é uma hipótese. Essa hipótese não é 100%. Então, eu começo desde o início para responder, dizendo que a certeza do biotipo, para mim, é sempre somente a avaliação biotipológica das partes, que eu coloco isso no próximo livro, e está no curso de biotipologia. Agora, qual curso fazer? Nossa, se você puder fazer todos, tem uma promoção lá no site, lá de todos os cursos. Ela teve um cisto na primeira menstruação que tinha 8 centímetros. É mesmo? Quantos anos? Bem, então enquanto a Flor de Maracujá não responde, a Fátima Turazzi pergunta se você tem curso de fito. Fala do curso. Tem, nossa. O melhor curso que eu tenho, se uma pessoa perguntar, Fabrício, qual o melhor curso que você tem? É AD, fitoterapia. É o melhor curso. Nossa, eu adorei daquele curso lá. Nossa, e é muita aula, viu, gente? Vixe, mas aula boa, né? Tem curso de fito aí que eu fiz, nossa, ó, tem 367 aulas, fiquei louquinho. Tratou com hormônio. Que hormônio? A Flor de Maracujá, fala a idade da sua filha. Ela só falou que tratou com hormônio. Flor de Maracujá, fala pra mim a idade da sua filha e fica mais fácil da gente chegar à resposta. Bom, vamos lá. Enquanto ela fala, é a última pergunta. Última pergunta, vai. Continuar com valores mesmo depois da menopausa. Por que conselho tem 61 anos? Quem falou isso foi a Mara Silva. Isso chama calor interno, observe a sua pressão arterial, observe a saúde cardíaca, observe a sua ansiedade. 13 anos tem a filha da 13 anos, ela menstruou e tem pouco tempo. Olha só, com 13 anos é interessante observar 2 coisas. Primeiro, observar que talvez isso seja um expurgo positivo, quer dizer, esse nódulo, esse mioma que aparece aí de 8 centímetros seja um expurgo positivo, você traz isso da sua genética energética, então você está expurgando uma possível doença, e o que vai falar que se isso é verdade ou não é o bem-estar íntimo depois que isso foi eliminado, tá? E a segunda coisa é observar a saúde mental, né? 13 anos, começou a assumir mais responsabilidades, como que é isso? Limitou, queria namorar, ter um namoradinho, não vai ter mais, eu não sei como é que tá isso, porque na minha época, 13 anos, eu jogava bola. Hoje eu não sei como é que o pessoal tá aí. Você tá namorando com 13 anos? Não sei. Sobre pergunta de um livro que posso orientar. Cristiane Paes fala. Sobre tratamento de cardíaco e pós-cirúrgico em UTI coronariana. Tem algum livro? Não conheço. Agora acabou e você vai falar as cidades. Tá. Pessoal, então, ó,
São agora 15h09 exatamente, hoje é dia 18 do mês de março, direto de Foz do Iguaçu, Conexão Foz do Iguaçu, Goiânia, Brasil, mundo. Um abração a todos, espero ter satisfazido? Espero ter organizado a ideia de vocês aí, vocês terem gostado da nossa aula, tá certo? A sua audiência para nós é muito positiva. Qualquer coisa, nós estamos aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, no site, enfim, no blog, né, um monte de lugar aí. Então vamos lá. Vamos dar um abraço então para São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Curitiba, Goiânia, Manaus, Mogi-mirim, o Rio Grande do Sul, Uberlândia, Nova Santa Rita do Rio Grande do Sul, Londrina, Atibaia, Campo dos Goitacazes, que é no Rio, Teresópolis, Santos, São José dos Pinhais, que é no Paraná, não é? Valinhos, em São Paulo, Indaiatuba e Itarantim. Essa letrinha sua tá linda, né? Nossa, que letrinha boa. E aí o pessoal de Portugal, o pessoal do México que está aí também presente, o pessoal da Argentina, do Paraguai, tá? O pessoal do Paraguai, daqui a pouco nós estamos fazendo um trabalho lá no Paraguai também. Mas enfim, pessoal, um abração, obrigado por tudo, 15h11 exatamente agora, a gente vai finalizar a transmissão. Quem não assistiu, Manaus também está aí, a Jana está aí, a Janaína. Ô Janaína, tudo bem? Então, Presidente Prudente, Ponta Grossa. Então, um abração para todo mundo, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Repito novamente, curso de Combinações Inteligentes, Protocolos Eficientes, dia 20, segunda-feira. E já falo aqui a todos vocês, fiquem atentos que amanhã temos uma nova aula ao vivo com um tema surpresa para vocês, tá bom? Sorocaba para finalizar. Tchau, tchau, gente. Um abraço e até a próxima aula ao vivo no Facebook. Foi um prazer enorme estar com vocês. Tchau, tchau.